Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Acompanhe, por favor, a leitura desta que é a palavra do Senhor, nos 12 primeiros versos. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, essa Maria Madalena é aquela de quem Jesus tirou 7 demônios, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Esta é a palavra do Senhor. Queridos, a melhor notícia que o mundo já ouviu veio do túmulo vazio de Jesus. Nós não pregamos a um Jesus que esteve vivo e agora está morto. Pregamos a um Jesus que esteve morto e agora está vivo pelos séculos dos séculos. O que difere o cristianismo de todas as grandes religiões do mundo é que você pode visitar o túmulo de Allan Kardec, Confúcio, Maomé e Buda. Mas o túmulo de Jesus está vivo porque o Senhor Todo-Poderoso o levantou dentre os mortos ao terceiro dia. A morte foi vencida por Jesus. Jesus matou através de sua obra fiel a própria morte. Ele arrancou da morte o poder de nos causar pânico, pavor e medo. A ressurreição de Cristo é a demonstração suprema do poder de Deus. Chegamos agora no último capítulo do Evangelho segundo Lucas, a narrativa que se segue à sua crucificação e ao seu sepultamento. Jesus morre na sexta, por volta das 15 horas, e ressuscita no primeiro dia da semana, domingo, talvez pouco antes do sol nascer, 5h30, por volta das 6 da manhã. A ressurreição de Jesus é um fato absolutamente comprovado pela história. Os adversários de Jesus, desde o início, tentaram abafar a verdade de que ele ressuscitou dentre os mortos. Subornaram os guardas, a fim de que eles contassem uma história de que enquanto Jesus estava no sepulcro, seus discípulos vieram e roubaram o corpo. Depois inventaram a história de que Jesus não havia morrido de fato na cruz. Eles imaginaram que ele havia morrido. Quando colocaram no sepulcro, pouco depois ele reviveu. A cruz e a ressurreição de Jesus são eventos históricos absolutamente comprovados. Mas além de serem eventos históricos comprovados, a ressurreição de Jesus também é um fato psicológico comprovado. Se você notar, pouco antes da morte, os discípulos estavam amedrontados. Quando Jesus é feito prisioneiro, todos fogem. O líder do bando, que é Pedro, o nega 3 vezes. Quando Jesus ressuscita, as mulheres vão até os discípulos e dizem: nós o vimos. Os discípulos entendem que aquelas mulheres estavam delirando. É a única palavra que aparece nas Escrituras para delírio, que também pode ser traduzida como uma grande mentira, ou era uma palavra grega também usada para descrever os pacientes com febre acima de 39,5, que começavam a ter delírios. Essa é a expressão no original que aparece para a maneira como os discípulos interpretaram a fala das mulheres. Elas estão loucas. Os discípulos não acreditaram. Mas depois que Jesus aparece a seus discípulos, depois que ele envia o seu Santo Espírito em Atos capítulo 2, esses discípulos covardes, amedrontados, são tomados de ousadia, de força, de ímpeto sobre-humanos. Eles são torturados,
apedrejados, sofrem martírio, outros são crucificados, mas com raríssimas exceções, eles vão até a morte, com a ousadia que eles não tinham antes de sua conversão. A ressurreição de Jesus é um fato comprovado psicologicamente. Mas além disso, a ressurreição de Jesus também é um fato comprovado sociologicamente. A igreja de Jesus Cristo, a comunidade dos santos, é edificada, cresce sobre este fundamento, sobre esta rocha, a verdade de que o Filho de Deus nasce de uma virgem, vive uma vida sem pecados, oferece-se como sacrifício em nosso lugar, recebendo a maldição de Deus que cairia sobre nós, ele recebe, oferece uma obra perfeita, morre, mas por ter vivido uma vida sem pecado, a morte não pôde contê-lo, porque o pecado traz como preço a morte. Uma vez que ele vive sem pecar, a morte não tem domínio sobre ele, e ao terceiro dia ele ressurge dentre os mortos, toma posse de sua vida, tornando-se o primeiro fruto de uma nova vida. O primeiro fruto porque aqueles que estão em Cristo também gozam da plenitude das garantias de sua obra, de que também ressuscitarão dentre os mortos, para uma viva esperança. A igreja cresce sobre essa verdade. Ao longo de toda a história, reis, imperadores, poderosos tentaram destruir a igreja, mas não puderam, porque a igreja é construída sobre um fato sobrenatural, a presença e o poder de Deus. E nesse texto de Lucas, capítulo 24, especificamente, os 12 primeiros versos, nós temos as revelações, e em 1 Coríntios 15, os benefícios da ressurreição de Cristo. Eu quero caminhar com vocês na riqueza desse texto. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo nos revela o supremo poder de Deus. As mulheres se reúnem, as mesmas mulheres que caminharam com Jesus da Galileia, que desceram com Jesus até Jerusalém, que acompanharam sua crucificação, que viram onde ele foi sepultado, viram que uma pedra de cerca de 2,5 toneladas foi posta em frente à caverna onde ele foi sepultado. Essas mulheres no domingo, escurecendo ainda, prepararam aromas, prepararam produtos para embalsamar o corpo de Jesus, e no caminho, o Evangelho segundo Mateus nos diz que elas estão conversando e dizendo, como é que a gente vai remover aquela pedra? Eram mais de 5 mulheres, o texto cita Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Joana e outras mulheres, não sabemos a quantidade dessas outras mulheres, e elas estão argumentando, quem vai ter condições de retirar aquela pedra? Para nós é impossível. E quando elas chegam, diz-nos o evangelista segundo Mateus, capítulo 28, que um grande terremoto acontece, ato sobrenatural. Um anjo vem do céu em vestes resplandecentes. Lucas nos diz que eram 2 anjos, removem essa pedra. As mulheres chegam e esses seres angelicais olham para elas e dizem, por que procurais dentre os mortos aquele que está vivo? Elas ficam temerosas. A primeira revelação da ressurreição de Jesus é o poder de Deus. Não foi ser humano quem criou, não é uma engenhosidade humana. Cristianismo é produto da mente infinita, sábia, soberana e perfeita de Deus. Homem algum poderia construir um sistema doutrinário que durasse tantos séculos, milênios, e permanecesse como hoje, fiel, puro, com uma viva esperança e em franco crescimento. Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus nos revela o poder de Deus, porque ser humano algum poderia criar, conceber e levar a cabo a ressurreição de um morto. Mas em segundo lugar, a ressurreição de Jesus dentre os mortos nos revela também o cumprimento de toda a palavra de Deus. Se você puder observar os versos 4 a 8, aquelas mulheres estão aterrorizadas, e o anjo diz para elas o seguinte, no versículo 5, estando elas possuídas de temor, baixam os olhos para o chão, e os anjos falam a elas, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E note o que os anjos dizem a essas mulheres, lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando Jesus estava na Galileia, onde ficava sua base ministerial, ele havia dito aos seus discípulos repetidas vezes, eu serei entregue na mão da liderança religiosa, me baterão, cuspirão,
levantarão falsas testemunhas, me matarão, mas 3 dias depois eu ressuscitarei. Vamos fazer uma rápida caminhada bíblica por esses textos, apenas 3. Volte um pouco as suas páginas para o Evangelho segundo Marcos, por favor. Marcos, capítulo 8. Havia um grande burburinho. Quem é esse homem, Jesus Cristo, que ressuscita mortos, multiplica pão e peixe para uma multidão, purifica leprosos, faz cego enxergar, confronta com ousadia a liderança religiosa, enganadora e tão respeitada nesse primeiro século? Quem é esse Jesus? E em Marcos capítulo 8, depois que Jesus cura um cego em Betsaida, no versículo 27, o texto diz que então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E enquanto Jesus está andando com seus discípulos, o texto diz que ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E os seus discípulos responderam: o Senhor tem a fama de que é João Batista. Só que João Batista é primo de Jesus. João Batista havia batizado o próprio Jesus no Rio Jordão, então é impossível que Jesus fosse João Batista. Outros dizem que tu és Elias, o grande profeta do Antigo Testamento. Outros dizem que tu és algum dos profetas que Deus levantou nesse tempo. Aí no versículo 29, Jesus olha nos olhos de seus discípulos, e depois de quase 3 anos de caminhada, ele pergunta diretamente: depois de conviver comigo, quem vocês dizem que eu sou? Qual a opinião de vocês a meu respeito? Pedro tem uma revelação nesse momento, e ele diz: tu és o Cristo. A palavra Christos significa o ungido, o esperado por todos nós, o grande profeta pronunciado por todo o Antigo Testamento, que nasceria da Virgem, seria o príncipe da paz, o conselheiro fiel, libertaria-nos dos nossos pecados, nos congregaria de todas as partes da terra, seria o nosso pastor. Tu és o Cristo. E olha a revelação que se segue de Jesus. No versículo 30, advertiu Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou Jesus a ensinar aos seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias, olha o que o verso 32 nos diz: e isto Jesus lhes expunha claramente. Agora, passe só uma página e vai para do mesmo Evangelho segundo Marcos. Versículo 30. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque Jesus estava ensinando os discípulos. Os seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, mas depois da sua morte ressuscitará. Note o elemento que Marcos insere no verso 32. Eles, contudo, não compreendiam a fala de Jesus e temiam interrogá-lo. Folhei mais uma página e vá para Marcos capítulo 10. Note novamente agora no verso 32 em diante. Os discípulos estão subindo para Jerusalém. Jesus agora vai adiante dos seus discípulos com muita coragem, porque os discípulos estão apreensivos. Eles haviam idealizado um ministério de sucesso para Jesus, pegarem armas, destruir a potência planetária que era o Império Romano, e elevar os judeus, que eram uma colônia, à sua grande envergadura política, econômica e administrativa que antes eles tinham no tempo de Davi, no tempo de Salomão. Mas os discípulos estão apreensivos, porque Jesus fala de morte, fala de sofrimento, e isso é um ministério meio fracassado, esse negócio de morte. E note só, o texto vai dizer que estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus torna a levar à parte os 12 e passa a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Jesus está ensinando com clareza: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas o que vai acontecer depois de 3 dias? Ressuscitará.
Aí você vai dizer, poxa, agora os discípulos entenderam, né? Qual é o episódio depois de Marcos, versículos 35 em diante? Chega Tiago e João, de um jeito muito sujo, eles pedem a mamãezinha deles para chegar, e a mamãe deles chega em Jesus e diz, olha, quando o Senhor vier no teu reino em glória, deixa um filho meu, seu presidente do Banco Central, dê ao outro meu filho o cargo de superministro da economia. Enquanto Jesus falava de morte, os seus discípulos continuavam pensando em conforto e bem-estar, não entendiam nada. Então a ressurreição de Cristo nos revela o cumprimento de toda a palavra de Deus. Nós lemos um texto muito importante nessa ordem de culto, dessa noite de domingo, que foi Isaías 53, escrito 700 anos antes de Jesus nascer, e diz que o servo sofredor iria até o matadouro como ovelha muda, sem abrir a sua boca, e se entregaria como oferta pelos nossos pecados, moído por nossas transgressões, o castigo que estava sobre ele nos traria paz. Quando você olha o Salmo 22, escrito cerca de 1000 anos antes de Jesus nascer, o Salmo já começa dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani, a mesma expressão usada por Jesus no Calvário. E o Salmo 22 nos mostra um homem cercado de malfeitores, repartindo entre si suas vestes, cuspindo, açoitando, ridicularizando. Toda a escritura bíblica, de Gênesis a Malaquias, 39 livros que conhecemos como Antigo Testamento, profetizam, apontam, revelam e aguardam o nascimento do Filho de Deus, o Cristo ungido, que seria feito maldição em nosso lugar. Mas os discípulos de Jesus não compreendiam em nada disso. Em terceiro e último lugar, a ressurreição de Cristo nos revela a incredulidade inicial dos discípulos. Os versos 9 a 12 são uma leitura tosca, porque você percebe 11 discípulos agora, que caminharam 3 anos com Jesus, que receberam ministração especial de seus lábios, que ouviram-no falar com clareza a respeito do seu ministério, olham para as mulheres que testificam aquilo que ele disse que ia acontecer, ele ressuscitou, e esses discípulos agora olham para as mulheres e consideram-nas loucas, tolas. Essas mulheres são loucas. Eu acho que elas beberam alguma coisa, tiveram algum êxtase religioso, tiveram algum delírio, alguma coisa aconteceu. Essas mulheres são loucas. Passa um pouco, Jesus caminha com 2 discípulos, que estão indo para uma pequena aldeia chamada Emaús. E a continuidade de Lucas diz que esses discípulos não o reconheceram. Passa outro momento, que Jesus aparece a 10 discípulos. 10. Tomé não está presente. Daí é onde vem aquela famosa frase, fulano é igual Tomé, tem que ver para crer. Quando Tomé chega, Jesus não está mais. Os outros 10, além das mulheres, dizem, nós o vimos, apalpamos, vimos as feridas, vimos o buraco da lança. E Tomé ainda diz, eu não creio. A incredulidade só pode ser curada se o Espírito Santo arrancar do nosso coração a cegueira. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Ele olha as Escrituras, ele ouve a respeito das Escrituras, e para ele tudo isso é uma grande loucura. E aí há uma outra reflexão que a gente tem que trazer para as nossas vidas. E quando nós ouvimos a mesma verdade, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, por anos a fio, mas não vivemos em harmonia com essa verdade, será que também nós não estamos enquadrados na categoria daqueles que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, tem um coração, mas que ainda é pedra, não foi tocado? Quando a gente diz crer,
mas a nossa vida tem outras prioridades ou prova o contrário daquilo que a gente diz crer. Ou quando a gente pratica domingo à noite religião, e no meio de semana nossa ética é completamente diferente de toda a ética revelada pela palavra. Será que nós não estamos enquadrados nessa categoria do homem ainda natural, que não compreende as coisas do Espírito? Porque as coisas do Espírito só se discernem quando o Espírito Santo vem e quebranta o nosso coração, nos mostra a seriedade de Deus, nos mostra a verdade de sua palavra, nos convoca para segui-lo, e ao segui-lo pagar um preço altíssimo, que é o preço da nossa vida. Prega-se hoje que você pode seguir a Cristo, e as coisas vão absolutamente melhorar para você. As comunidades com o nome de igreja estão tomadas por consumidores da fé, pregadores da autoajuda. Num certo sentido, o cristianismo melhora tudo para você, vida com Jesus melhora tudo para você, mas num outro sentido, o preço é altíssimo, é morte para o eu, é morte para sonhos, é seguir o sonho de outra pessoa revelado em sua palavra, é seguir sua voz, é uma ética que não é praticada pela cultura que nos cerca, e que tenta aprisionar o nosso coração. A ressurreição de Cristo nos revela a incredulidade inicial dos discípulos, e também revela muita incredulidade dos discípulos modernos. Além da ressurreição de Jesus nos revelar coisas extraordinárias, ela nos traz ao menos 6 grandes benefícios, e eu quero convidar você para abrir a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nesse momento nós lidaremos com provavelmente muitas dúvidas que você tem a respeito dos benefícios da ressurreição de Jesus. O primeiro grande benefício da ressurreição de Jesus é que sua ressurreição garante nossa salvação. Note 1 Coríntios 15, os versos 1 a 4, Paulo está dizendo: irmãos, venho lembrar-vos. Paulo pressupõe que essa igreja já havia ouvido sobre isso, havia crido nessas verdades. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O que Paulo pregou a essa igreja? Essa mensagem que salvou esse povo. Verso 3: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição garante nossa salvação. Só há salvação dentre os mortos se alguém tiver sido o primeiro fruto da ressurreição dentre os mortos, e o nosso Senhor Jesus foi o primeiro fruto daqueles que dormem. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus oxigena e fortalece nossa fé. Acompanhe em 1 Coríntios 15 ainda o verso 14, que nos diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também, notem, é vã a nossa fé. Note o versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se não há ressurreição dentre os mortos, nós cremos em um conto da vovozinha, uma história inventada para crianças. Agora, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, a nossa esperança tem substância, tem sustância. É a fé que rejuvenesce, que tonifica, que edifica, que alicerça, que fortalece, que restaura. A ressurreição dentre os mortos fortalece nossa fé, porque nos dias difíceis, as pancadas da vida, os ataques do diabo, as crises da minha alma, que eu olho para a minha vida e digo: não tem esperança, não tem valor, eu vou desistir de tudo, vou desistir de mim.
você olha para aquele que ressuscitou dentre os mortos e diz: Ele garantiu a minha vitória com Ele. Ele me levantará seguro depois dessa vida com Ele. A boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. Eu posso não estar experimentando alegria. Ou como eu visitei recentemente uma mulher idosa. Talvez tenha sido a visita mais triste que eu fiz nos 15 anos de ministério pastoral. Eu visitei uma senhora, e uma mulher assim, que quem olha de fora, observa e diz: que mulher de fé, e de fato é. Que mulher firme de oração. E conversando, ela se voltou para mim e disse: pastor, ela luta contra a depressão. Há 55 anos na minha vida, eu não sei o que é experimentar alegria. Eu sou uma pessoa triste, há 55 anos, pastor. Aquelas palavras me abateram tanto, porque como eu tive compaixão daquela senhora. 55 anos orando, 55 anos testemunhando, 55 anos servindo, sem ter alegria nessa vida, sem experimentar alegria, prazeres que para nós são corriqueiros. A fé fortalecia essa mulher todos os dias, porque a faz enxergar a cidade que tem Deus como fundamento. A fé faz ela enxergar que naquele dia, Deus arrancará dos nossos olhos toda lágrima. Deus estenderá sobre nós a sua casa, que é Jesus Cristo. Deus nos tomará pela mão e sussurrará em nossos ouvidos o amor especial que Ele nutre por cada um de seus amados desde antes da fundação do mundo. E Deus garantirá que jamais a alegria se apartará de seu coração. Como a fé na ressurreição dentre os mortos é importante, para não desesperarmos da nossa vida. O outro benefício é que a ressurreição dentre os mortos marca-nos com esperança eterna. Note o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se tudo o que a gente ama está aqui, que grande infelicidade. Como a gente vai ser decepcionado nessa vida? Está difícil. Eu me excedo um pouco na bebida para ver se encontro um pouco de prazer, de alívio. Que pena para você, meu querido. Está difícil. Eu me abuso na jornada do trabalho, prejudico o meu corpo, porque eu entendo que eu vou encontrar algum alívio se eu ascender socialmente. Como o amor ao dinheiro é um péssimo patrão. C.S. Lewis já escreveu e disse isso de maneira tão clara. Se todas as experiências gloriosas dessa vida não conseguem te fazer experimentar a alegria plena, é porque você foi feito um cidadão de um outro mundo. Nenhuma alegria, por mais bela que seja, poderá nos preencher completamente, porque a alegria que nos preencherá completamente ainda será plenamente revelada por Cristo Jesus. Mas a ressurreição dentre os mortos nos marca com essa esperança eterna. Eu sei que virá o grande dia. Eu sei que essa dor não durará para sempre. Eu sei que esse desespero não permanecerá eternamente. Eu sei, eu creio, eu fui tomada por Ele. Ele me disse através de seu Espírito: tenha paciência. Se as coisas não estão bem, é porque você ainda não chegou em casa. Tenha paciência. A ressurreição dentre os mortos também nos oferece a garantia, que bela revelação, da nossa ressurreição, irmãos e irmãs. Note os versos 20 a 22, por favor.
Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Cristo as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A morte veio pelo primeiro Adão, a ressurreição dos mortos veio através do segundo Adão, que é Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A ressurreição é a garantia de que a morte não é mais Nossa Senhora. Antes todos nós andávamos acorrentados pela morte, cabrestados, humilhados, aterrorizados por ela. Agora nós podemos olhar para a morte e rir, porque ela perdeu o seu poder de domínio sobre nós. Somos cidadãos da eternidade com garantia absoluta de que também ressuscitaremos dentre os mortos, porque a obra fiel de Jesus garantiu a sua ressurreição, e Ele é o primeiro fruto de uma grande colheita que Deus trará. Em penúltimo lugar, a ressurreição de Cristo também certifica, meu Deus, que receberemos corpos celestiais. Veja o argumento de Paulo dos versos 40 a 49, que rico isso. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, um é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Paulo está dizendo que quando nós ressuscitarmos dentre os mortos, a natureza da nossa vida será diferente da natureza dessa vida humana. E ele segue explicando para nós no verso 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Há entre estrela e estrela diferenças de esplendor. Paulo cita esse exemplo para dizer que há diferença de glória entre esse nosso corpo, criado à imagem e semelhança de Deus, mas um corpo em pecado, mas o corpo que ressuscitará dentre os mortos. Há uma grande diferença de natureza. Note, versículo 42, assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, nós vamos morrer, mas ressuscitaremos na incorrupção. Semeia-se em desonra, esse nosso corpo vai envelhecer, engiar, adoecer, perder capacidade e vai morrer. Mas olha o que ele diz, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Aqueles que estão acima dos 60 já podem corroborar essa informação. Não tem mais aquele pique para trabalhar, para correr, o brilhantismo dos pensamentos começam a falhar, a memória começa a ir embora, o cansaço vem com mais facilidade. É assim a vida. Semeia-se em fraqueza, mas ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural, mas ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo que é natural, que é o nosso corpo, há também um corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Através de Adão, o primeiro homem, todos os seres humanos nasceram como seres humanos, através de Cristo, que é um ser espiritual de glória. Todo o restante dos seres humanos serão revestidos de glória, honra e majestade. Mas Paulo segue dizendo, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Primeiro a gente nasce ser humano, primeiro a gente experimenta as fraquezas dessa vida, para depois experimentar as glórias do corpo espiritual. O primeiro homem é formado da terra, é terreno. O segundo homem, veja aqueles que estão em Cristo, foi feito cidadão do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Todos nós envelhecemos e morremos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Se nós estamos em Cristo, e Cristo ressuscitou num corpo celestial de glória, nós seremos como Ele, uma natureza de corpo completamente diferente da natureza que nós temos hoje. É por isso que alguém perguntou para Jesus, como é que vai ser quando a gente ressuscitar? Quem vai ser casado com quem? Jesus diz, meu Deus, vocês não conhecem as Escrituras? Não vai ter esse negócio de casamento, dar em casamento. A mente de vocês será glorificada.
O corpo de vocês experimentará uma nova natureza celestial. Olha o corpo de Jesus depois de ressurreto. Jesus aparecia num formato, os discípulos não o conheciam, depois aparecia em outro formato. O cômodo estava todo fechado, janelas trancadas, Jesus aparecia. De repente ele desaparecia. Os discípulos estavam pescando, quando eles olhavam para a margem, cerca de 180 metros, aparece Jesus, já com peixe pescado, os peixes assados, preparou tudo. Corpo de glória, corpo celestial, uma natureza completamente diferente da natureza atual. Assim será a natureza do corpo dos discípulos de Jesus. Olha o verso 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também, com a ressurreição de Jesus, a imagem do que é celestial. Louvado seja Deus. E por fim, a ressurreição de Jesus nos estimula à firmeza e ao serviço abundantes na obra do Senhor. Do verso 50 em diante, de 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer, quando Jesus retorna, a última trombeta vai tocar, todo olho, em qualquer lugar do planeta Terra, saberá que a glória de Jesus está acontecendo, e que o grande juiz está retornando. Aqueles que morreram ao longo da história, ressuscitarão em corpos glorificados e incorruptíveis. Aqueles que estiverem vivos na ocasião do retorno de Jesus, serão transformados, num abrir e fechar de olhos, instantaneamente, de corpo que morre para corpo imortal, de corpo que envelhece, que se corrompe, com alma doente, para corpo incorruptível, de uma outra natureza. A morte não mais existirá, haverá o grande julgamento. Esses céus e terra como conhecemos, serão desfeitos, e o Éden, que significa lugar de delícias, será reconstruído, novos, de nova natureza, novos céus e nova terra. O pleno reinado de Deus será estabelecido para todo e todo e todo sempre. Haverá duas proibições, a proibição de pecar e a proibição de morrer e envelhecer. Será uma impossibilidade. Não haverá mais sombra das coisas passadas. Tudo será redimido, refeito, numa natureza de glória, para todo e todo e todo e todo sempre. Diante disso, da esperança que nós temos, olha como Paulo conclui o capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios 15. Portanto, aqueles que fizeram curso comigo de ferramentas para compreender a Bíblia, sabem que isso aqui é uma conclusão. Portanto, meus amados irmãos, aqueles que têm a viva esperança da ressurreição dentre os mortos, são filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Meus amados irmãos, sede firmes, continua marchando, continue caminhando, continue amando a Deus, sede inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Uma comunidade banhada pela viva esperança de vida eterna não consegue dar outra resposta a Deus a não ser serviço dedicado, porque o coração e os olhos não estão mais aqui, não estão, estão nos céus. Você tem conseguido experimentar a alegria plena nessa vida? Seja sincero. Desde 1 ano e meio de idade, nossos meninos já estão na creche. Não sai mais. 5 anos e meio, 6 anos, começam a ser alfabetizados. Só canseira. Enquanto isso, os pais estão trabalhando. Aquela briga para ensinar a menina a escrever, a ler, a aprender a tabuada de multiplicação. Aquela luta para o moleque aprender um outro idioma.
luta. Chega a adolescência, as pressões do bando, o mundo mudado, a cultura pressionando. Chega a juventude, a pressão, eu preciso me formar. Eu tenho um ensino médio, mas não tem nada. Quem tem um ensino médio não tem nada. Está estudando desde 1 ano e meio na creche, já chegou aos 18, tem nada. Tem que passar no Enem. Tem que entrar na faculdade. Vou fazer 5 anos de direito. 5 anos de sacrifício, 20 e tantos anos de idade. Termina direito, não tem nada. Tem nada. Tem que passar na OAB. Naquele. Oh Deus, tem misericórdia. Sua. Rala. Começa a trabalhar. Cadê seu mestrado? Cadê seu MBA? Cadê as pós? Cadê a especialização? Poxa, mas eu já estou chegando aos 30 anos, não aguento mais. Aí você se arrisca a casar. Aí se compromete com minha casa, minha dívida, 30 anos. Paga 3 imóveis. Aquela luta, trabalha o dia inteiro. Para ver se sobra uma merrequinha, se não fica no vermelho, para fazer uma viagemzinha aqui para Caldas Novas, de vez em quando vai para a praia, que é o sonho. Luta, luta, luta. Chega no primeiro dia na praia, já olha no relógio e diz, pô, só 7 dias? Acabou amanhã. O tempo voa. Aí vem o primeiro filho. Meu Deus, que mundo violento. Como é que faz? Eu trabalho o dia inteiro, minha mulher trabalha o dia inteiro, senão a gente não dá conta das finanças. Por favor, gente. Se a gente acha que aqui a gente vai viver a felicidade plena, nós somos os mais tolos de todos os homens. Passa dos 40, você já sente o cansaço. Você está desde 1 ano e meio na creche, meu querido. Quem aqui teve 1 ano de sabático? Vou ficar 1 ano sem fazer nada, perna para cima, vai cair o pão do céu sustentado, todo mês está lá o dinheiro na conta, suficiente para me sustentar. 1 aninho de sabático para descansar em uma vida. E agora vai aposentá-la pelos 70. Entrou 1 ano e meio de idade. A gente tem que ter uma visão realista da vida. A minha alegria está no Senhor. Minha felicidade está em Jesus Cristo. Meu contentamento está na presença do Espírito Santo, que me dará alegrias que eu não vou conseguir experimentar em nada nessa vida. Aqueles que são espirituais aqui vão saber o que eu estou dizendo. Eu experimentei alegrias quando eu abri a Bíblia, ouvi um cântico, fiz uma oração, recebi a oração de alguém, muito maiores do que aquele sacrifício que compra uma viagem, faz isso, faz aquilo, troca de carro. Quem aqui já teve aqueles momentos onde parece que Deus abriu o céu e te levou para o céu, e te mostrou um pedacinho do céu, por 1 hora, 2 horas? Quem aqui teve experiências assim? O céu é o seu lugar. A ressurreição dentre os mortos é o seu destino. Amar a Deus, servir a Deus, crescer em Deus, é sua vocação. Louvado seja Deus. A base da nossa fé está na mensagem da encarnação, crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Vão tentar de tudo quanto é jeito destruir esses alicerces. Ensino médio, universidade, colegas de trabalho, seu próprio coração, a cultura ao redor, o tempo todo você será bombardeado para que esses pilares sejam destruídos em sua vida. Resista. A ressurreição de Jesus garante que a morte já não tem mais domínio sobre nós. Você não precisa mais temer, porque a morte perdeu o seu poder sobre as nossas vidas. A ressurreição de Jesus garante que a vida é muito maior que aquilo que vemos ou sentimos. Fomos feitos cidadãos para a eternidade e para um mundo de natureza bem diferente do nosso. A ressurreição de Jesus nos assegura que também experimentaremos a ressurreição dentre os mortos e receberemos um corpo de natureza espiritual e celestial.
embora eu creio que será um corpo palpável, como foi o de Jesus. E por fim, e não menos importante, a ressurreição de Jesus e nossa esperança eterna são os maiores estímulos para uma vida de dedicação e serviço ao reino de Deus. Se a ressurreição de Jesus não é o motivo suficiente para sermos sempre abundantes na obra do Senhor, Deus não tem mais nada para nos oferecer. Essa é a única mensagem, o único estímulo. A morte e a ressurreição do meu filho e a sua garantia de ressurreição dentre os mortos é o tônico mais valioso para você ser inabalável, firme, sempre abundante na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão.